Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente está aqui com o Cleiton, da Europa Mundo, tá? Ele veio falar com a gente, então, sobre a pré-venda, como está funcionando, que a gente está quase chegando na finaleira dela, e as novidades que a gente vai ter para o próximo ano, tá? O pessoal ainda está entrando, então, eles vão entrando, a gente vai aceitando. Mas lembrando, esse treinamento vai ficar gravado, então depois a gente vai disponibilizar, se quiserem rever também. E ao final, levanta a mão, que daí no final do treinamento a gente libera para fazer pergunta, daí dá para abrir o microfone, ou dá para deixarem no chat, tá? Cleiton, fica à vontade. Oi, Flávia, bom dia, equipe FRT, bom dia aos agentes de viagem que nos acompanham aqui. Pessoal, ainda estamos na primeira semana de dezembro, mas ainda dá tempo da gente falar que nós tivemos um novembro incrível, né? E a FRT vem aí com esse último treinamento de Europa Mundo do ano. Na verdade, embora seja o último do ano, acaba sendo novidade que já vai ser o primeiro de produtos que a gente vai lançar o ano que vem. E novembro foi incrível, fantástico, a FRT de parabéns aí, vendeu mais do que o dobro de novembro do ano passado, parabéns para a equipe mesmo, a equipe da FRT que vem aí se consolidando com o conhecimento, com a venda dos produtos Europa Mundo, e a gente vai falar, por que eu estou falando disso daqui? Depois a gente vai falar um pouquinho de números, hoje nós vamos falar de Polônia, nós vamos falar um pouquinho de exóticos, não vão ser todas as novidades, porque não dá tempo, tá? Mas a gente vai falar de pré-venda, vamos falar, já antecipar um pouquinho das novidades, a Thaís esteve conosco, o Diego esteve conosco na convenção da Europa Mundo agora no final de outubro, a Jéssica também fez aí um fan trip com a gente, um cruzeiro pelo Rio Douro, né, Jéssica? Então, a Jéssica aí também, especialista nos cruzeiros fluviais, outro produto que a gente tem, e vamos aproveitar essa manhã aqui, destacar um pouquinho dos produtos. Não sei se você quer comentar alguma coisa com a turma aí, Jéssica, também? A gente já conseguiu, a gente já tem um bloqueio de cruzeiro fluvial e está vendendo super bem. É um produto diferenciado, bem legal. Vale a pena vocês darem uma olhada, pessoal, no catálogo, nos roteiros disponíveis, que é uma coisa bem diferente, bem bacana. Viemos super bem, igual o Cleiton falou, e esperamos aí para 2026, né, sempre aumentar aí os nossos números cada vez mais com o apoio de todos vocês. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, pessoal. E a agência de viagens de vocês também tem que estar num patamar diferente, tem que crescer em vendas. Então, vamos falar um pouquinho disso, sem mais delongas. Vamos falar um pouquinho dos números. Eu não consigo ver a tela, tá? Então, se alguém tiver alguma intervenção, embora a Flávia já tenha comentado com vocês, que ao final a gente vai estar respondendo as perguntas, tá? Então, vocês estão vendo a primeira tela aí, foi realmente da convenção da Europa Mundo, a convenção 2019, que aconteceu na Polônia esse ano. Eu vou iniciar primeiro falando dos nossos ônibus. Aqui tem um videozinho rápido para destacar os ônibus da Europa Mundo. Nós temos equipamentos diferentes, temos a frota mais moderna e mais confortável de toda a Europa. Então, enquanto tem um pessoal conectando ainda, a gente vai vendo um pouquinho desses equipamentos, tá? Então, se a gente vê esses ônibus aí da Europa Mundo, pessoal, é muito bacana porque são os ônibus mais modernos e mais confortáveis de toda a Europa, tá? Inclusive, esses ônibus estiveram presentes na nossa convenção para que os operadores pudessem ver. Nós temos uma frota própria de mais ou menos 160 ônibus, embora a gente utilize mais de 320, 350 ônibus durante toda a temporada, em alta temporada chegamos até 400 ônibus também, tá? Mas quero mostrar esse equipamento. Se você, agente de viagem, tem algum grupo que vocês queiram operacionalizar, e como a frota nossa ela é limitada, queiram utilizar um desses ônibus, é possível de ser feito, claro, depende do país, tá? Daqui a pouco eu explico que depende do país, mas na cotação, no grupo privativo de vocês, vocês podem dizer, olha, FRT, eu quero esse ônibus da Europa Mundo, eu quero esse ônibus mais moderno, mais confortável aí, tá? Quero um veículo de frota própria. Porém, por que eu digo? Aí tá vendo que tem sanitário também a bordo, mas é importante destacar que os ônibus não permitem o uso, não é porque a gente não queira, tá? É porque depende da lei de vigilância sanitária do país mesmo. Não se pode higienizar em postos de combustível, tá? Por que eu disse que tem algumas restrições? Tem algumas restrições porque em alguns países, como por exemplo Portugal, no leste europeu, se a gente opera com um ônibus desse, tem cidadezinhas menores que são só 3 metros a mais, tá? Os ônibus europeus têm 12 metros, o nosso tem 15, e às vezes ele não consegue fazer curva, tá? Se a gente vai para o Reino Unido já saiu da União Europeia, não permite a gente entrar com os nossos ônibus a partir da Europa. Eu sou obrigado a entrar com um ônibus padrão europeu lá, tá?
Ah, Cleiton, a gente às vezes ouve falar um pouquinho de que os ônibus da Europa não são tão confortáveis. Não é ônibus da Europa mundo. Comparado com os ônibus brasileiros, a frota do Brasil é mais moderna e mais confortável do mundo, tá? Então, os ônibus europeus, eles são menores, e todos os nossos ônibus são homologados de acordo com as normas. E nos roteiros regulares de vocês, dá para vocês garantir esse ônibus? Eu não tenho como garantir, porque, como eu comentei, são mais ou menos 140 veículos, eu opero com uma frota de 320 ônibus. O que eu faço? Tenho parceria com empresas europeias, a gente faz alocação desses ônibus, muitas vezes durante todo o ano, toda a temporada, em alguns trechos são ônibus europeus, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso equipamento. Vamos ao primeiro ponto, vamos falar da pré-venda. Pré-venda é um diferencial, pessoal, a equipe da FRT está pronta para atender vocês. A nossa cerejinha do bolo aí para pré-venda, a gente trabalha todos os anos assim, essa é uma regra fixa. Se você não aproveitou, ainda tem oportunidades de vender, de fazer bloqueio, aproveite essas condições. O que é a pré-venda? Nós já temos roteiros dos sistemas publicados até março de 2027. Só que o nosso reajuste de tarifário é no dia 16 de janeiro, ou seja, a pré-venda é, seu passageiro pode viajar até março de 2027, pagando o preço ainda de 2025, sem reajuste tarifário, até o dia 15 de janeiro, a segunda mala aí, dizendo dia 15 de janeiro, tá? Essa informação tá nas nossas condições gerais, então tá aqui, ó, se o seu passageiro for viajar a partir de 1º de abril, nós vamos manter o preço que está indicado no sistema, caso o destino seja Europa, América, Japão, China e Coreia, tá? Para depósitos, para pagamentos que vocês fazem para a FRT e nomeação do passageiro em destino até o dia 15 de janeiro. Isso é válido tanto para reserva individual quanto para grupo irregular. Cleiton, mas como é que eu vou fazer no caso de grupo? Meu grupo é para outubro do ano que vem. Eu posso lançar meu grupo agora? Pode lançar o grupo agora, porém essa tarifa está válida para quem for nomeado até o dia 15 de janeiro. Dos 40 passageiros, você vendeu até o dia 15 de janeiro 25 passageiros. Esses 25 passageiros já pagaram essa tarifa congelada, tá? No dia 16 de janeiro, nós virando o tarifário, tá? Aí os novos passageiros vão pagar o preço com reajuste. Tem um reajuste previsto de mais ou menos 6% a 7%, tá? Mas você começando a vender o seu grupo, você tendo uma reserva individual, divulguem, aproveitem, que é uma oportunidade bem legal. É como se fosse um desconto fixo, tá? Que a gente pode utilizar para os nossos passageiros. Só chama atenção para algumas coisas e, principalmente, eu vou dar um destaque na parte de grupos aqui, tá? No dia 16 de janeiro, o que acontece com as nossas reservas? Você tem esse grupo de 40 passageiros, 25 foram nomeados. No dia 16 de janeiro, o meu sistema automaticamente derruba os passageiros que não estavam no sistema. Por que eu derrubo? Para ser criado um novo localizador, e nós conseguimos ter o controle, tá? Ter o controle de quantos dos passageiros que entraram na condição de pré-venda com o preço congelado e quem está entrando a partir do dia 16 com o tarifário novo. Eles vão ficar vinculados, a logística é igual, os grupos vão ficar nos mesmos ônibus, só vai ter localizador distinto em função do tarifário, tá bom? Outra coisa importante, isso já está alinhado com a equipe da FRT, já está alinhado com a equipe das operadoras, tá? Às vezes nós temos algum atrasozinho no tarifário, e esse atraso favorece vocês. Só que eu tenho que ter cuidado no seguinte, às vezes o meu tarifário está previsto você virar no dia 16, só que tem alguns tours que eu não consigo virar dia 16, eu viro dia 18, eu viro dia 20, tá? Então, se você chegou no dia 16 de janeiro e estiver cotando um grupo novo, pode ser que tenha algum atrasozinho para o pessoal passar o preço para vocês, porque se for um circuito que ainda não esteja com as tarifas novas ainda, por precaução, a FRT, junto com a equipe da Europa Mundo, vai falar, espera um pouquinho, porque já passou a data da pré-venda, o preço não está correto, e a gente já passa para vocês alguns diazinhos depois, tá? Mas não é coisa muito longa. Eu já antecipo para vocês que mais de 95% do nosso tarifário está pronto, tá bom? Se eu prorrogo esse prazo, favorece o passageiro de vocês, tá? Então, Cleiton, era dia 15 de janeiro o meu grupo, teve um passageiro que chegou no dia 18, vocês não atualizaram o preço. A operadora vai ser informada, se esse passageiro for inserido, ele não tem um reajuste. Enquanto eu não fiz a atualização tarifária, a gente faz essa prorrogação e o passageiro tem esse ganho de trabalhar com a tarifa congelada, tá bom?
Outra coisa importante, cuidado com os grupos. Olha, Cleiton, eu tenho certeza que eu vou vender os 40 passageiros, mas eu vou utilizar um nome fake que depois eu vou trocar esse nome, porque aí eu garanto a tarifa. Não façam isso, pessoal, porque o meu sistema é integrado com a rede de hotelaria. Se você põe nome fake, aí pode ser até pior, porque depois passageiro nomeado entra como reserva emitida, tá? Quando não está nomeado, aparece nome pendente, não tem nome vinculado, não tem a regra da penalidade aplicada. Só que uma vez nomeado, está na rede de hotelaria. Se você precisar trocar esse passageiro, vai ser levado em consideração a regra de penalidade, e depois, quando você mudar o nome desse passageiro, esse passageiro, como vai ser renomeado a partir do dia 16 de janeiro, ele vai ter a nova tarifa aplicada, tá? Então, Cleiton, eu tenho um grupo lá com 25 pessoas. Teve um passageiro meu que não pôde viajar por questão de saúde, às vezes acontece isso, tá? E eu tenho que trocar o nome desse passageiro. Pessoal, não existe simplesmente trocar o nome. Passageiro saiu, é um cancelamento, mesmo se ele tiver um prazo de não penalidade, então é um cancelamento, é um estorno sem penalidade, ou seja, 100% de devolução, e aí, no caso novo, o passageiro já entra com tarifa nova. É importante que a gente tenha isso em mente, tá bom? Então, a pré-venda se aplica tanto para descontos de grupo como reservas individuais. E aí, a última linha nossa, a atenção por tudo que eu comentei aqui, com os prazos de emissão e com as penalidades, tá? Não sei se alguém daí da FRT quer fazer algum comentário. Jéssica, Flávia, ou alguém do time. Está prevendo o que nós tínhamos para falar é isso. Se quiser abrir para pergunta, eu acho que é até o momento, Flávia. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pode levantar a mão. Nós sempre estamos aí, a cada 15 dias, pelo menos, a gente está enviando as informações de pré-venda para todos terem atenção ao prazo, que é 15 de janeiro. A gente já teve algumas experiências, né, Cleiton? Então, a gente está bem preparado com isso. Então, é só atenção mesmo à data, né? Mas se alguém quiser levantar a mão, pode levantar que a gente abre para fazer pergunta. Bom, como não vai tendo perguntas, eu vou seguir, tá? E se surgir, você me interrompe. Vamos lá. Tá bom. Eu quero também destacar o seguinte, uma ferramenta que nós temos, que poucas agências utilizam, a gente reforçou com o time da FRT, para que você, agência de viagem, sobretudo com grupo, veja como é fácil trabalhar com a Europa Mundo, tá? Isso é uma ferramenta interna que a operadora manipula. E a gente lançou isso mais ou menos em junho do ano passado. O que é isso? Administração de passageiros no room list. Qual que é a dor da agência de viagem? Você começa a fazer várias vendas individualizadas. Está aí na tela e está nomeado o passageiro de vocês. Chega próximo do embarque, vocês têm que mandar um outro room list agrupando quem vai ficar com quem. E tem que renomear, e a FRT tinha que fazer tudo isso manualmente, renomeando passageiro por passageiro. Então, nós temos uma ferramenta nova agora, tá? A operadora que simplesmente permite arrastar os passageiros. Então, aí tem o nome, esse símbolozinho ali embaixo, que tem 2 cabecinhas com símbolo de mais, é para editar passageiro. Olha eu fazendo a mudança do nome, só arrastando. Depois a FRT vai lá e clica em salvar, e a hora que voltar para o room list de vocês, ali está salvando, tá? A hora que voltar para o room list, já tá os passageiros organizados, voltar na reserva, tá? E ali ele já modificou passageiro, quem vai ficar com quem. Então, esse é um ponto extremamente positivo, tá? Outra ferramenta importante, vocês vão vendendo e muitas vezes passando por WhatsApp, por e-mail, passageiro por passageiro, vão passando também número de passaporte, ou nome, ou por e-mail, ou por WhatsApp, e eles vão fazendo essa inserção no sistema. Só que nós temos uma forma mais fácil. Quando você pede um grupo, pede o Excel para o pessoal da FRT já, tá? Quando vocês lançarem, tem aqui, ó, descarregar um Excel. E o Excel que a gente libera é parecido com esse aqui em cima, que esse aqui em cima está preenchido. A FRT vai mandar para vocês da agência esse Excel somente com o título aqui de cima. O apelido, que é o sobrenome, o nome, a idade do passageiro, o sexo, o tipo de acomodação, se tem de passageiro clube ou não, número de passaporte, se não tiver o número a gente deixa como pendente, todos os dados do passageiro. Depois, conforme você vai vendendo, coloca os dados do seu passageiro por aqui. Uma vez colocados os dados do passageiro, a FRT depois pode localizar esse grupo, e aqui do lado direito, nessa parte azul, tem ali, ó, escolher o arquivo. Vai pegar o arquivo que vocês mandaram para eles, tá? Vai pedir para subir o arquivo,
gera um lock interno, tá? Porque aí tem o lock interno de controle da operadora e manda agregar a lista de passageiro. Olha automaticamente como já vai vir a reserva no sistema. Olha lá, já aparece todos os passageiros nomeados com os dados que vocês enviaram para a operadora. Então, também tem muito essa facilidade dos grupos. Utilizem isso, que é uma ferramenta que eu sei que nenhuma operadora tem para ofertar a vocês. Então, a gente consegue facilitar essas emissões dos grupos também. Tá bom? Vou seguir aqui. Flávia, se surgiu pergunta de pré-venda, pode me interromper, tá? Ou de pré-venda ou de grupo. Cleiton, só uma dúvida. Esse Excel que tu mostrou ali, o pessoal ele não pode alterar a ordem das informações, né? Não, eles fazem o envio para vocês e já mandam, tá? Conforme eles vão nomeando, eles não fazem alteração. Se eles mandaram um list com 15 nomes, vai manter aqueles 15 nomes. Quando ele mandar um 16º, vai colocar na linha 16. Vai fazendo uma sequência como se fosse uma sequência do list. Porque se você precisar fazer uma segunda importação, ele já faz a segunda importação sequencial. Ok. Tá bom? É. Então, perfeito. Pessoal, outra coisa importante, qual que é a dor que nós temos hoje em qualquer parte operacional, seja grupo ou seja reserva individual? Passageiro que chega no aeroporto que não encontra o transferista. Então, nós fizemos uma evolução, vocês sabem a necessidade que tem de colocar hoje um e-mail e um telefone de contato do passageiro. Geralmente, é para o guia fazer algum contato, dizendo o horário de saída do dia seguinte, ou até mesmo o transferista encontrar com o passageiro. Então, quando você tem essa informação, Cleiton, eu tenho um grupo de 40 pessoas, eu não quero o contato dos 40 passageiros, eu quero de um responsável, se é o dono da agência, o contato do dono da agência. 4 dias antes da saída, tem um e-mail que vem com o telefone do transferista, com o emergencial da Europa Mundo, informando o ponto de encontro, o tour, a saída, tudo, tá? E depois, no aplicativo da Europa Mundo, tá? Entrando no aplicativo, é fundamental o uso do aplicativo, ele não é opcional, é obrigatório, tá? Até para comprar os opcionais, mas como estamos falando de transfer, ó, aí no transfer tem o ponto de encontro. O ponto de encontro é muito importante vocês terem. Lá embaixo tem o telefone do transferista. E agora uma novidade que vocês vão ver. Nós atualizamos, olha o mapinha do Google Maps agora. O transferista, estando no aeroporto, é disponibilizado a localização dele. E o seu passageiro consegue saber aonde ele está. E até mesmo caminhando, encontrando com ele. Tem o telefone do transferista ali embaixo, tem o telefone do nosso Emergência 24 horas. Então, mais um diferencial da Europa Mundo, que tem um mapinha com a identificação para facilitar esse encontro com o passageiro de vocês. Tá bom? Outra coisa importante, a gente está vendo a dificuldade que tem na Europa depois da pandemia em encontrar ingressos. Todos os circuitos da Europa Mundo, a gente tem no aplicativo a possibilidade do passageiro comprar no Minha Viagem, no aplicativo, isso com antecedência. Está sendo obrigatório colocar os dados do passaporte do passageiro, então sempre coloquem os dados novamente. Não ponham número fictício, escreve pendente, porque ninguém vai emitir um ingresso como pendente. Quando tiver os dados, atualiza os dados no sistema certinho, tá? Só que qual que é o diferencial? Isso aqui ainda não está pronto, eu acredito que seja mais ou menos para meados do ano que vem, tá? Nós já desenvolvemos uma ferramenta, está quase pronta para estar no sistema, que vai permitir para vocês, agentes de viagem, venderem esses opcionais que hoje o passageiro só compra no Minha Viagem. E até mesmo quando ele tiver noite extra, vocês venderem algum outro passeio. Por que isso? A gente sabe que o apoio do agente de viagem é fundamental e tem passageiros chegando em destino que não comprou no aplicativo e os ingressos já esgotaram. Então, se no procedimento de venda vocês estiverem já incluindo esses profissionais, a gente entende que o passageiro vai ter mais chances de já estar com toda a sua programação completa e não perder nenhuma programação, não perder nenhum atrativo. Tá bom? Isso vai valer tanto para grupos como para reservas individuais. E a partir de agora eu vou falar um pouquinho de destino. Eu fechei a parte de ferramentas, eu vou falar um pouquinho de Polônia, vou falar de novas rotas de Japão e vou falar de novas rotas pela Tailândia. Só aproveito a oportunidade, como a gente falou de ferramentas aqui, em abrir novamente para saber se temos alguma pergunta. Por enquanto surgiu alguma coisa, não temos nada. Pessoal, se alguém tiver uma pergunta, levanta a mão que a gente libera aqui.
Nada? Então seguimos. Calma, essa Rodinei levantou a mão aqui. Pode falar. Tem que ver se o microfone está aberto, né? Rodinei, quer deixar no chat também a dúvida? Se tiver no chat também, a gente vai lendo e respondendo. Uhum. Ela vai escrever aqui. Tá bem. Assim, deixa o Cleiton vai falar agora sobre a Polônia, então deixa no chat que às vezes ele vai falar sobre a sua dúvida, daí no finalzinho ele já responde daí. Perfeito, vamos lá. Quem tiver dúvida pode ir adiantando também no chat que a gente já ganha esse tempinho. Okay. Pessoal, então vamos lá. Hora de a gente viajar, hora da gente sonhar. A Polônia, todo mundo ouve falar de Cracóvia, todo mundo ouve falar de Varsóvia, as duas capitais polonesas, só que realmente nós tivemos um tour incrível pelo interior da Polônia que tem muito a agregar. Aqui a gente está vendo a Old Town, a cidade antiga, e a Polônia realmente, como está escrito em inglês, é muito mais do que a gente pode esperar. Também vou falar um pouquinho do interior, tá? Então aqui tem essa imagem, essas informações, foi apresentada para nós pela Secretaria de Turismo da Polônia, que esteve presente no nosso evento. Tá? Então, na Polônia, nós fazemos as visitas a locais imprescindíveis. A Polônia, hoje, faz parte da lista dos melhores destinos europeus para visitar em 2025. Tá? Realmente foi uma referência nas análises, nos estudos aí de turismo como destinos, como melhores destinos. O país tem uma relação de custo-benefício tremenda. Você come muito bem, as alimentações têm um preço extremamente justo. É um país que não tem muitos opcionais, a gente consegue fazer as visitas e consegue contemplar o país, tá? E o custo é um custo muito bom mesmo. Se a gente colocar um comparativo de avião, a partir da Espanha ou de Portugal, ela está muito bem conectada. Tem voo para a Polônia que demanda aí de 3 a 3 horas e 45 minutos, mais ou menos. Então, acaba sendo um destino próximo, efetivamente a gente acaba indo para a região do leste europeu, tá? Não é necessário visto para a maioria dos países, dos países da América Latina, tá? E é um destino extremamente seguro. A gente consegue caminhar pelo dia, pela noite ali, tá? Assim como a Europa, você não tem risco de assalto, como tendo local europeu, a única coisa que a gente tem que ter cuidado, e os guias vão falando, orientando, onde tem turista, às vezes tem aqueles batedores de carteira, tá? Mas, assim, não há motivo para se preocupar, a gente faz uma viagem extremamente tranquila, tá bom? Então, tem o país aqui, vamos viajar um pouquinho, à direita vocês estão vendo o site da Europa Mundo. Esse ali, por exemplo, está falando de um tour Polônia fascinante, mas se você entrar no nosso multibuscador, o próprio sistema da FRT também, o Gênios, permite que vocês façam as pesquisas por aí, tá? E aí vocês conseguem ter acesso a todo o nosso conteúdo. Tem várias informações, pessoas muito famosas estão conectadas, estão ligadas, então Vistal, que foi uma poeta, Maria Curie, que foi uma física e química, que descobriu os elementos químicos, Nicolau Copérnico, ali na região tem a teoria heliocêntrica, que foi descoberta pelo Copérnico, onde o Sol, no sistema solar, ele, na verdade, fica fixo e todos os planetas giram em torno do Sol. Temos aí também jovens como a Iga, que é a tenista, a mais jovem, e ela é polonesa, que ganhou 4 títulos de Roland Garros, ganhou o West Open, enfim. Mas duas figuras que realmente fazem parte do nosso roteiro, o Papa João Paulo II, nós incorporamos a cidade de Wadowice, que eu vou mostrar para vocês, a cidade onde o Papa nasceu, a região que o Papa nasceu, a região que o Papa também celebrava suas missas, ele era um padre antes de se tornar Papa aí, normal, né? E depois também a história de Frédéric Chopin. Chopin, nós temos aí um parque dedicado a Chopin, tem bancos nas praças que tocam a música de Chopin, e nos circuitos da Europa Mundo a gente consegue contemplar um pouquinho dessas experiências, tá? A Polônia é muito bem dividida entre as 4 estações do ano, então a primeira foto a gente está vendo aí a primavera na Cracóvia, a foto logo abaixo estamos vendo o outono em Ojokal, tá? Depois tem as montanhas, estamos vendo o inverno aqui à direita, essa foto que tem o cavalo na parte inferior,
nós temos aí as montanhas Tatra, essa parte a gente não chega a visitar nos tours da Europa Mundo, tá? Em cima, a Costa Báltica, então tem aí o Mar Báltico e o Lago de Massúria, e por fim, um produto que nós temos, né, que são os mercados de Natal pela Europa. A Polônia também tem os mercados de Natal, as cidades se decoram todas, nós saímos lá do começo de novembro, já tinham cidades colocando as suas luzes de Natal, e é um destino encantador para se contemplar o Natal, tá? Depois vemos aqui agora as duas capitais, um pouquinho do histórico tanto de Varsóvia quanto Cracóvia, tá? A parte superior aí nós temos, primeiro a medalha, né? Aí nós estamos vendo Varsóvia, a Old Town, que é a cidade antiga. Essa cidade foi inteiramente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo que a gente vê na Polônia, pessoal, mais de 80% a 85% de tudo que a gente vê nas cidades antigas, infelizmente sucumbiu durante a Segunda Guerra Mundial. Só que foi toda reconstruída com base em fotos e pinturas, sobretudo pinturas, porque não tinham tantas fotos naquela época que eram retratadas por artistas, mas refizeram a cidade como um todo. Tem esse símbolo de melhor destino de 2023, a cidade de Varsóvia, e a Old Town é tombado como Patrimônio da Humanidade, Patrimônio da Unesco, desde 1980. Na foto inferior à esquerda, ele é um parque dedicado a Chopin, tá? Aí já estamos em Varsóvia, tá? Aí nessa praça acontece todo ano o festival de piano, com as músicas de Chopin. E aí, se a gente vê o pessoal aproveitando a grama, nesse parque onde eu comentei com vocês, não só aí, como em algumas partes da cidade de Varsóvia, tem uns bancos diferentes, que são de concreto, ali você vê ele escrito, tem tanto escritos falando um pouquinho de algumas coisas históricas, como também tem tem essa parte sensorial, né, para quem tem a deficiência visual, que pode fazer a leitura ali, simplesmente tocando, e tem ali um botãozinho de metal que você encostando, você ouve uma melodia de Chopin, tá? Depois, a segunda imagem do lado inferior aí, Cracóvia, nós temos a Praça do Mercado, que é Patrimônio da Humanidade desde o ano de 1978. Isso aqui também fazemos visita com toda essa parte, com os edifícios. E a última foto à direita, a colina de Wawel, também na Cracóvia, também chegamos caminhando. E aqui nós temos o Castelo Real, além da Catedral. Essa parte nós fazemos uma visita guiada, que fala de todo o histórico, tem uma fachada, que é uma fachada que parece uma parte construída com quartos, mas na verdade ela é uma parte que foi construída para poder fazer uma barreira do vento, que essa região da Polônia venta muito, sobretudo no mês de outono. Parece uma casa, mas na verdade é uma paredinha fake, tá? Só que a gente ouve um pouquinho de toda essa história. Depois vamos rumo ao norte. O norte tem toda essa parte de monumentos, tem a parte de lazer, tem a parte da Costa Báltica. A primeira foto à direita, Gdansk, que é uma das cidades que nós visitamos, que está na beira do lago, tá? Essas outras duas fotos nós já não visitamos nos tours da Europa Mundo, que é o Castelo de Malbork e a cidade de Torun. O âmbar é considerado o ouro báltico, então eles têm ali uma região de extração dessas pedras, e por várias cidades da Polônia a gente pode comprar o âmbar como souvenir, né? Você tem colar, você tem brinco, você tem anel, você tem absolutamente de tudo. E por fim, só para que vocês saibam, a Polônia também tem destino de luxo, de glamour, também não está contemplado esse destino de Sopot, tá? Mas tem a parte aqui, spas, tem a região de glamour, tem alguns tours que de repente um passageiro de vocês pode colocar noite extra e também podem contemplar essa experiência, tá? Depois vemos aqui um pouquinho a cidade de Wrocław e Poznan, duas cidades que fazem parte do Tour da Europa Mundo. Cidades que são recomendadas para um turismo familiar, não só familiar, mas tem muito mais a ofertar, que a gente vai ver um pouquinho aqui nesse bate-papo. Primeira foto na parte superior, a cidade de Wrocław. A gente vê Wrocław iluminada, a cidade se transforma. Depois, nessa imagem central, nós temos a parte de Wrocław com a sua Old Town, com o seu centro antigo. É uma região muito gostosa mesmo. A gente vê todos esses edifícios coloridos, tem vários restaurantes aqui, tem lojas muito bem estruturadas. Por mais que a gente vá para o interior da Polônia, pessoal, essas cidades da Polônia parecem capitais. Durante toda a viagem que a gente faz pela Polônia, são pistas duplicadas, seguras,
ótimas para que a gente possa, sem buracos, sem absolutamente nada, não são pistas simples, e quando realmente a gente chega nessas cidades, são cidades que impressionam, que tem grandes centros comerciais. Centros comerciais nós chamamos aqui no Brasil de shopping center, mas as lojas de comércio são muito bem preservadas, tá? Muito bonitas, você vê a beleza do público mesmo, tanto os homens como as mulheres se vestem muito bem, são muito bonitos ali, são muito educados, recebem muito bem o turista. Essa cidade de Wrocław, que também já fazia parte da nossa rota, a última imagem à direita, é conhecida pelos gnomos. A gente vai andando pela cidade e vai vendo essas miniaturas de gnomos em toda parte. Então a gente fica literalmente caçando os gnomos aí da cidade, tá? Também nessa região, aí já a gente fala um pouquinho de Poznan na parte inferior. Poznan, nós temos aí o Museu do Croissant, também o passageiro teria que visitar o Museu do Croissant no tempo livre. Como eu comentei com vocês, a gastronomia da Polônia é muito rica, muito gostosa, tá? Tanto é que tem aí o Museu do Croissant. Poznan também tem a sua Old Town, que também é um charme, a gente tem um tempo livre de visitar essa cidade. E outra curiosidade é que a cidade de Poznan tem os mercados de Natal e também tem o Festival do Gelo. Olha aí a criança tirando foto com as estátuas no gelo, tá? Também foi considerada a cidade de Poznan, em 2021, uma das melhores cidades para os mercados de Natal, para que se possa visitar, tá? E aqui a gente tem um videozinho, esse videozinho também retrata um pouquinho do que a gente comentou. A Polônia tem muito a compartilhar, a gente vê o resumo. Várias cidades da Polônia são patrimônio da humanidade. Enquanto nós andamos de ônibus, a gente tem essas vistas para a natureza. Tem essas regiões também de praia da Costa Báltica, isso um pouquinho da Polônia. E vou finalizar falando um pouquinho dos nossos tours, tá? Cleiton, por que você está falando de Praga aqui, sendo que a gente está falando de Polônia? Está muito próximo do leste europeu, então a gente faz Cracóvia, Varsóvia, depois podemos ir a Praga, aí tem a Torre do Relógio, a cidade das 100 cúpulas, patrimônio arquitetônico, e ali emendar com uma viagem por Praga, Viena, Budapeste e Bratislava. Aqui no mapa do lado direito, a gente tem um tour chamado Capitais Barrocas, olha aí, faz Varsóvia, faz Wrocław, depois vai a Praga. Aí fazemos Budapeste, Veneza, depois entramos pela Alemanha, com Innsbruck, Feldkirch, Munique, Viena, e depois voltamos para Cracóvia. Cracóvia, nós temos a visita a Auschwitz, onde a gente visita o campo de concentração, tá? Tem alguns tours nossos, no Tour da Europa Mundo nós não fomos, mas tem Czeskowa, onde tem a Virgem da Polônia, a Virgem Negra, mas não é porque ela é negra de origem, ela foi pintada na madeira e a madeira foi escurecendo, então retrata a Virgem com o menino Jesus nos braços, né? A Virgem de Czeskowa também é uma região que a gente visita. À esquerda, estamos vendo Berlim, podemos ir a Berlim, a Polônia está logo à direita nessa primeira parte cinza, então eu posso sair de Varsóvia a Berlim e depois fazer um Praga, Budapeste e Viena, deixando a viagem encantadora, tá? E aqui tem outros tours, novamente, a Polônia está à direita aqui de Berlim, tá? Só que nós temos Polônia combinado com Escandinávia, indo para Estocolmo, indo para Helsinki, indo para Oslo, e depois a gente chegando em Berlim, pessoal, olha o tanto de combinação que nós temos, ou ficar no leste europeu com Praga, Viena e Budapeste, Bratislava, ou ir até a Itália, passar pela Suíça, ir a Paris ou até Amsterdã. São várias combinações que nos permitem nesses tours novos da Polônia, tá? Aqui entrando mais um pouquinho na Polônia, cidade de Breno, de Kauária, de Gdansk, de Opole, também visitamos. Opole, nós temos aqui uma das cidades mais antigas da Polônia, que foi fundada por Casimiro no ano antes de 1217. Aqui tem a Old Town, a gente vê aqui ao lado esquerdo, na parte inferior, as muralhas. Toda a cidade era amuralhada, então a gente também tem um tempinho para conhecer a região de Opole, rota de peregrinação. Kauária é uma cidade que surpreende, nós visitamos essa região, aqui a gente tem o santuário, ela é famosa, essa é a cidade efetivamente de peregrinação. Vamos caminhando entre lindíssimas paisagens. Quando entramos aqui no santuário, é muito bonito esse santuário, conseguimos dar a volta por trás, e na parte de trás do santuário tem um mosteiro. Então, ali, a propriedade é bem grande, a gente vê aonde tem as casas paroquiais, aonde tem restaurante, onde eles têm, inclusive, uma parte de produção agrícola
para consumo próprio. Depois seguimos, olha o mapinha da Polônia aqui, só a Polônia, para vocês terem uma ideia, tá? O que nós estamos fazendo aqui. Ali, lógico que está aparecendo Praga, mas temos Brno ao sul, temos Cracóvia, Katowice, que eu já vou falar agora, que é a cidade do Papa, Wrocław, que é a cidade dos duendes, Gdansk, que está ao norte, e Varsóvia. Vamos falar um pouquinho. Aí aqui a gente tem Brno, né, que está nessa foto à esquerda, onde a gente pode passear pelo centro da cidade, tem a sua catedral. Logo perto dessa catedral tem uma cervejaria que, na verdade, parece uma taberna, muito bacana, e ali você tem descendo à direita, tem restaurantes típicos que a gente pode desfrutar. Depois, Wadowice, a cidade natal de João Paulo II, uma cidade que tem apenas 10,54 km² de extensão e tem menos de 19 mil habitantes. Nós visitamos aí o santuário de Wadowice, e depois vamos ao centro da cidade. Indo ao centro da cidade de Wadowice, tem um doce típico que o Papa gostava de comer, então a gente vai ter a indicação da doceria, aonde ele gostava de comprar esse doce, que é um doce de creme à base de massa folhada. E aqui a gente já está indo para a Alemanha. Quando a gente entra pela Alemanha, essa combinação de Polônia com a Alemanha, a gente visita Leipzig, uma cidade importante da Alemanha, que em 4 de setembro começaram as manifestações que eram favoráveis à queda do Muro de Berlim, e depois, em 9 de novembro de 89, houve a queda do Muro de Berlim. Essas manifestações aconteciam sempre ao final de semana, e a cada semana foi aumentando até que houve a queda. E também na Alemanha visitamos o Wolfsburgo, que é o museu da Volkswagen. Finalizamos essa parte de Polônia, mostrando para vocês aqui algumas possibilidades, tá? Então, à esquerda, a gente olhando Varsóvia, que está à direita do mapa aí, vamos a Poznan, ainda na Polônia, depois entramos para a Alemanha, com Hannover, Eisenach, Leipzig foi onde houve a queda do Muro de Berlim, seguimos ao sul, Nuremberg e Munique, fazemos Viena e voltamos à Polônia como Cracóvia, uma possibilidade. A outra possibilidade, nós temos aqui, saindo de Frankfurt e fazendo sentido contrário, com Düsseldorf, com Hannover, e a partir de Berlim, Praga, Budapeste, entramos por Cracóvia e Varsóvia, tá? E aqui a outra proposta, que eu já tinha comentado com vocês, que é subindo da Polônia para Estocolmo, por exemplo, depois emendando com Copenhague. São várias propostas, várias combinações de Polônia, tá? E finalizo esse bate-papo com vocês aqui de Polônia. Temos aí alguma outra pergunta? Na verdade, a pergunta que a gente tinha da Rodinei, ela perguntando como é que funcionava o passeio a Auschwitz. Tem mais algum detalhe sobre ele? Sim, o passeio de Auschwitz, nós visitamos o campo de Birkenau, né, que é o campo 2 de Auschwitz, já está incluso nos roteiros da Europa Mundo, tá? Quando nós chegamos lá, ali tem um estacionamento, que tem lojas, que tem cafeteria, os passageiros já têm os ingressos incluídos, tá? Quando nós entramos no campo de concentração de Auschwitz, ali é possível, e tem uma área muito bem preservada, dos dormitórios, e ficava separado na ala direita, os homens, no lado esquerdo, as mulheres e as crianças. Hoje, por questões... a Europa vai controlando muitas questões de acesso, de guias, de grandes grupos. Então, o nosso guia já explica absolutamente tudo para os nossos passageiros no ônibus, tá? Depois ali eles têm tempo livre, já estão com todas as informações em mente. Quando a gente faz a visita a Auschwitz, é uma visita muito sensorial. Tem pessoas que conseguem fazer a visita, têm curiosidade, tem pessoas que ficam um pouquinho mais travadas, não se sentem bem, não querem entrar, mas o ingresso está incluso para todos. Quem efetivamente não quiser entrar, infelizmente acaba acontecendo também de ter essas barreiras, volto a repetir que a gente respeita a limitação de todos os passageiros, tá? Mas aí, novamente, tem uma cafeteria, tem um ponto de apoio, tá bom? Certinho. Mais algo, não? Não temos mais nada por enquanto. Então tá bem. Japão e Polônia, pessoal, vou passar um pouquinho mais rápido, até porque esse ano nós fizemos várias apresentações de Japão. Tailândia é um destino novo da Europa Mundo, tá? Ali eu vou destacar, mas eu vou falar de uma parte que é uma quarta ilha, que é a ilha de Kyushu, uma nova rota do Japão, tá? Então, nós já tínhamos toda a programação da Europa Mundo, unindo Coreia com o Japão,
subindo nesse trecho aqui, ó, né, fazendo a parte central. O que eu não tinha é essa ilha que está aqui, essa ilha aqui, a ilha de Kyushu, tá? Está aqui perto de Fukuoka, está destacado em amarela. Essa ilha que eu não tinha na minha programação, tá? Então, todo o Japão a gente já opera desde 2016 como operação própria. Europa Mundo, que faz parte do grupo JTB, a gente utiliza, inclusive, a equipe, a estrutura da JTB nessa operação pelo Japão, tá? E aí, com a ilha de Kyushu, que nenhuma outra operadora visita, nós temos esse círculo aqui, ó, a cidade de Nagasaki, que foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foi uma das cidades, foi Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima está nesse primeiro ponto do vermelhinho aqui que a gente já visitava. Nagasaki tem que vir a ilha de Kyushu. E depois temos outros pontos que eu mostro para vocês. Então, Fukuoka é a maior cidade, tem o seu canal, tem centro comercial, à direita a gente vê o Torre do Sino, tá? E é uma cidade que data do ano de 806, tá? Depois entramos um pouquinho na história do shintoísmo, e a gente visita um dos santuários shintoístas mais importantes de todo o Japão, tá? Essa região também é interessante, que tem jardins, tem lagos, e tem uma região que tem mais de 6.000 ameixeiras. Então, a gente tem aí a parte de produção das ameixas nessa região. Visitamos Nagasaki, a cidade foi depois presenteada, uma cidade que foi totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial, recebeu de presente depois aí, presente que eu não acho tão legal, né, que na verdade eram restos da bomba atômica, e foi criado ali o museu da bomba atômica. Então, a gente também faz a visita dessa região, museu, para que a gente possa realmente entender o que passou e não voltar a repetir essa tragédia que ocorreu no mundo. Essa região é muito interessante porque é uma região vulcânica. O Japão tem é uma das regiões do mundo que tem maior concentração de vulcão no mundo. E esses vulcões a gente vê eles aí com a sua atividade, mas tem muitas águas termais. Você anda pela ilha de Kyushu, como é uma região vulcânica, você chega a sentir o cheiro literalmente de enxofre também. A gente vai caminhando nessas regiões, né, essa região é do século 17, tá? No século 17 houve perseguição dos cristãos nessa região. Kamumoto, a gente vê o castelo de Kamumoto, à direita a gente vê os jardins, que faz parte da cultura japonesa, e também visitamos. Os nossos tours de Ásia são tours bem completos. E aqui temos uma vista panorâmica do vulcão Aso, que a gente vê também a sua atividade vulcânica. A gente vê na cratera vulcânica a água, essa água ela é oriunda das chuvas naturais que ocorrem na região, mas, novamente, como o vulcão ainda tem essa atividade, tá? Tem uma boca, uma das maiores do mundo, com 25 quilômetros de diâmetro a boca desse vulcão, um vulcão ativo, mas a gente faz a visita nessa região, tá? Aqui outra região, que é Beppu, que também é muito famosa pela sua atividade geotérmica, tá? Que tem mais de 3.000 fontes. Eles chamam essa coisa aí. Também tem uma região do Rio, já fez a promoção no ano, quando nós falamos de Japão, que nós entramos numa região que tem falésias, umas paredes gigantes, e tem o lago, e esse lago a gente também tem passeio de barco, tá? Então, ilha de Kyushu com seu diferencial. E temos aqui outro santuário shintoísta, nós temos momentos nos tours que nós fazemos de Japão, não só a religião predominante ali é o budismo, mas a gente tem essas regiões aí shintoístas também, tá? Então a gente faz a visita a esses templos, entendemos um pouquinho da religião, respeitamos a religião de todo mundo, mas temos nesses templos a oportunidade de ter cerimônias fechadas para o nosso grupo, tá? Quem quiser participar, perfeito. Quem não quiser participar, tem um momento para poder ter contato com a natureza, para poder fazer a sua oração, respeitando a sua religião, tá? Esse santuário foi fundado no século VIII, que tem toda uma arquitetura tradicional e tem extensos jardins. Finalizamos a parte de Japão, vamos para uma última parte aqui, falar um pouquinho de Tailândia, de Laos e de China. Tailândia, para os nossos embarques até 31 de março, até então, Laos também são países que a gente tinha operação de receptivos locais. Os embarques a partir de 1º de abril passam a ser operação própria da Europa Mundo, então a gente acaba tendo condições diferentes e também desenvolvendo roteiros que ninguém explora na região da Tailândia, tá?
Só de Tailândia, pessoal, combinando Tailândia com Laos, a gente tem 11 rotas próprias. Porém, também fizemos uma extensão de combinação com o Vietnã e Camboja, e uma oferta de 78 destinos, 78 rotas diferentes. Ninguém tem tanta oferta na Tailândia como a Europa Mundo. Já está no nosso site, a FRT já está disponível para atendê-los com esses roteiros, tá bom? Então, a gente vê aqui um pouquinho da parte tradicional, a gente vê os monumentos, a gente vê os templos, a gente vê as apresentações folclóricas, a gente vê ali as experiências com os elefantes, lembrando que nós não visitamos o zoológico, nós visitamos na Tailândia um santuário de elefante, onde eles têm ali a recuperação dos elefantes e depois deixam eles livres também, retomando a natureza. Nesse santuário eles vivem como se estivessem na selva mesmo. Tem todo o seu habitat, tem que fazer ali a parte da caça deles, dos alimentos, tá? E ali eles fazem um tratamento de algum animal que está machucado, que está ferido, até que ele possa se readequar. Aqui nós temos um mapinha, vocês estão vendo aí o nome da Tailândia, entre as setinhas laranja e a seta cinza. Um diferencial, a gente já tinha operação própria na China, que está logo ao norte. Se vocês verem aí, tem ligação de trem descendo para Laos. Laos está logo acima da Tailândia. À direita, a costa todinha, nós temos o país do Vietnã, onde a capital é Hanoi, destacada em amarelo na parte superior ali, dentro de um círculo, tá? E Camboja também, Camboja nós temos também aqui mais ao sul. Depois temos a parte de Malásia e Singapura ao norte da Tailândia. Tudo isso com combinações. Depois vemos onde tem um desenho de Chiang Rai, temos ali a parte de avião e tem um desenho de um barco que eu explico para vocês aqui na sequência. Em Shanghai, eu tenho uma rota que vai para Laos, saindo da Tailândia por terra, e aí tem a parte de navegação até chegar à cidade de Luang Prabang, que é a capital de Laos. Ou a gente pode fazer o contrário, de Shanghai tem voo para Luang Prabang, voltando pela parte terrestre, ou depois se conectando com a região do Vietnã também, tá? Então, Bangkok, uma cidade que todo mundo visita, uma das cidades mais importantes de todo mundo, tá? Temos aí o Templo de Wat Po, então todas as visitas tradicionais, o Templo Dourado, vamos visitar o Buda reclinado, esse Buda deitado, vamos visitar o Grande Palácio Real, também uma parte que todo mundo visita. Tudo que vocês imaginarem de pontos tradicionais que o passageiro de vocês sonha em conhecer, que é instagramável, está incluso nos nossos destinos de Ásia, também Europa e Estados Unidos. Mas o grande diferencial, fazemos atividades que ninguém faz. A Tailândia tem grandes centros comerciais, aqui é um shopping center, vocês estão vendo aí, loja da Louis Vuitton, loja da Cartier, de grandes marcas, tá? Então temos uma grande oportunidade de compra. Só que o nosso diferencial, a gente inclui na rota da Europa Mundo, a visita a um bairro muçulmano em Ayutthaya, a cidade. Ali a gente vai ver uma região onde vivem os muçulmanos, vamos visitar uma mesquita, uma região que eles se sentiram extremamente gratos, porque é uma região, vocês podem ver na foto à esquerda, muito simples, e onde a gente vai levar o turismo como fonte de desenvolvimento, fonte de renda, e o turismo também como atividade econômica, tá? Além da gente agregar para os nossos passageiros uma cultura diferente da cultura tradicional. Depois, ainda nessa região, essa região ela é muito famosa pelo templo de Wat Chai, esse templo que a gente já visita, tá? Então a gente vai contemplar o templo de Wat Chai, mas também visitamos o bairro muçulmano. O templo de Wat Chai tem essa estátua que foi toda soterrada, a cabeça da estátua, pela natureza. Olha o que a natureza nos faz, né? Então a gente tem essa surpresa da árvore que cresceu e que abraçou literalmente aí a escultura. Também outra região, vamos na cidade de Karen, na comunidade étnica de Karen, onde vivem as mulheres girafas. Pessoal, a gente pede para os nossos passageiros e passamos toda a informação para terem respeito, para evitar um pouquinho de perguntas que possam trazer algum tipo de transtorno. Na verdade, essas mulheres se vestem assim, esse colar ele não é colocado pela cabeça, ele é aberto, né? E elas vão colocando os gomos. E o que é interessante aqui? Elas viviam de turismo, a gente vê que é uma região bem simples também. O governo da Tailândia, em um determinado momento, proibiu a visitação, e essas pessoas literalmente passaram a morrer de fome, porque o turismo era que sustentava o negócio das mesmas, né? Depois o governo voltou atrás, abriu, e nós visitamos essa região, damos a oportunidade dos nossos passageiros conhecerem aí um pouquinho da história e da cultura das mulheres girafas.
Depois tem o Templo Branco, que também é mundialmente conhecido, temos a visita ao Templo Branco. Visitamos essa região do Triângulo Dourado, onde estamos entre Tailândia, Mianmar e Laos. Aqui está a divisa literal dos 3 países. Triângulo Dourado, a gente entra um pouquinho na história e na Rota da Seda, que foi uma das rotas comerciais mais importantes de todo o mundo. Depois, em Xangai, temos a visita do famoso Templo Azul, também contemplado em nossos tours. E depois, finalizamos por uma última parte aqui, que é Singapura, com Vietnã e Camboja, tá? Depois só tem uma partezinha de China, tá? Então, Singapura é uma cidade extremamente rica. Quer dinheiro? Tem dinheiro, vamos para Singapura. Né? E depois os templos de Vietnã, de Camboja, a gente vê aqui também, na segunda imagem à direita, esse templo que foi também unificado com a natureza, olha a raiz da árvore, buscando sua forma de sobrevivência com os templos e o crescimento, tá? Então, a gente está vendo aqui, novamente, um pouquinho do mapa, a gente está ali de Kunming, da China, descendo para Laos, em Long Prao. Ali a gente vê que esse trecho, novamente, à esquerda, tem um embarque de trem, então a gente está vendo aqui uma foto do trem, da plataforma, os nossos guias dão todo apoio e suporte para que os nossos passageiros possam fazer essa parte de deslocamento. Chegando nessa região, nós temos a região de Lijiang, com seus templos que são visitados. Também isso aqui eu apresentei durante todo o ano nos roadshows, o Templo Dourado do Dragão de Jade, que é esse templo que está aqui construído logo ao lado esquerdo da ponte. E essa imagem tem um contraste muito bacana, porque aqui é primavera, olha o verde das paisagens do lado direito, contrastando com as montanhas eternamente congeladas do lado esquerdo. E essa água que a gente vê aqui à frente é água oriunda do degelo natural das montanhas, templo de meditação, de conexão com a natureza também. Só que vamos a regiões desconhecidas, então vamos a pequenas cidades, pequenos povoados, a gente vê uma estrutura mais simples, aqui a gente vê esses trajes tradicionais da região. À direita, a gente está vendo aqui a Lola, né? A Lola é nossa diretora da parte de exóticos também, desenhou e desenha lindos roteiros. Nós temos uma aula da escrita local, eles explicam um pouquinho, os nossos passageiros aprendem com a sua própria letra a fazer alguns desenhos, depois podem trazer esses desenhos e guardar como souvenir, podem colocar um quadro bem bonito em casa. Depois tem aqui na região de Dali a Torre dos Três Sinos, que também é bem famosa, a Torre dos Três Sinos aqui. E finalizo com o último ponto, que é Shanqing, que entra na nossa rota na China, tá? Aqui tem um vídeo bem bacana, eu vou deixar esse vídeo para o final. Antes de eu falar de Shanqing, vamos falar aqui da Rota do Avatar, que eu apresentei o ano passado, a cidade que inspirou as florestas flutuantes de Avatar, que nós visitamos no sul da Europa Mundo. Entrou na rota agora desse ano, Wulong, que é essa parte dessas falésias, com todo esse verde. Nessa região tem um santuário, essas escadas, a gente visita o santuário, na beira do rio, lá na parte inferior, com as suas cachoeiras, um local sagrado também, com a região de Wulong. E aqui um mapinha para que a gente possa ver um pouquinho desse contraste. A China, essa região aqui de Chongqing, pessoal, é muito interessante a cidade. Aqui é um vídeo, não vou passar todo o vídeo, porque é um vídeo de 3 minutos, tá? Mas a gente vê tanto a parte daquele trem que passa dentro de um prédio, como toda a parte arquitetônica e moderna da cidade. Vou mostrar um pouquinho de Chongqing, depois eu interrompo, só para vocês verem. Então, essa cidade é uma cidade muito desenvolvida, a gente vê os prédios modernos, por exemplo, os teleféricos, vê toda essa movimentação de carros, vê as cidades antigas com as construções mais antigas, só que a gente vê também muitos prédios modernos, uma cidade de arranha-céus, onde nós vamos ver vários arranha-céus que estão acima das nuvens. Olha o que a gente está vendo, literalmente subindo aí, é assim que vai estruturando a cidade, tá, de Chongqing. Olha aí um pouquinho da cidade. Olha, os arranha-céus acima das nuvens. A Torre do Relógio. Aí a gente vê o trem, ó. Todo o recorrido, a gente tem essa experiência de passear pela cidade. Olha como ele vai entrar nesse prédio. Fiquem tranquilos que o prédio ele não se move como um quebra-cabeça, tá? Olha só o uso da inteligência artificial. E a gente vê toda essa estrutura arquitetônica, esses complexos, depois entramos nos monumentos, nos templos, apresentação histórica. Então a gente realmente consegue vivenciar todo um destino, tá? Toda essa parte zen aqui, que a gente fecha de destino.
Tá bem? Pessoal, temos perguntas aqui, e aí depois a gente só vai para um fechamento, falando um pouquinho de números, falando um pouquinho dessa experiência de Ásia. Aqui a gente vê um momento da escultura, as pombas voando no sinal de paz, e realmente a nossa escultura aí fazendo assim para nós. Olha, ficou supimpa esses roteiros. Temos mais perguntas aí? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão que a gente já libera aqui para ou abrir o microfone ou falar no chat. Não temos nada ainda? O pessoal não levantou ainda. Se quiser ir dando sequência, daí se liberar, se alguém chamar, eu já libero aqui daí. Então tá bom. Então vamos para a última parte aí, mais 5 minutinhos, pessoal, a gente já fecha, então as perguntas já preparem, já vão mandando para nós aí. Pessoal, falamos de Polônia, falamos de Tailândia, Singapura, Vietnã, falamos de China, um pouquinho da nossa manhã de hoje. Só quero compartilhar com vocês o seguinte, nós já estamos, a programação já está em sistema, mas nós estamos preparando o novo caderno, o novo catálogo 26-27. O catálogo vai chegar para vocês mais ou menos em meados de fevereiro, começo de março. Nós mudamos o layout do caderno, porque o último caderno que nós mandamos ano passado tinha muito QR Code e era só novidades, ele não substituiu o anterior, tá? Mas agora a gente vem com um caderno completo, mas é um caderno completo entre aspas. O nosso caderno vai ter 284 páginas, só que a gente vai vir com uma oferta de quase 2.000 circuitos, ou seja, não é possível a gente colocar um caderno com 2.000 circuitos, sem contar que fica limitado, tá? Então, em cada série, do lado direito, você está vendo aí o índice, vai ter o índice de alguns tours. O que vai ter nesse caderno de 284 páginas? Os destinos mais vendidos de cada série e as novidades de cada série. E aí a gente vê agora o layout, olha como ficou, mais bonito, com imagens, com fotos, com o dia a dia, como vocês estavam acostumados, um QR Code na parte inferior para direcionar vocês para o site da Europa Mundo e mostrar mais opção de circuitos naquela série. Então, é importante sempre a gente utilizar o sistema da FRT, o site da Europa Mundo como complementação. Por que a complementação? Porque como não estão todos os tours no caderno, vocês vão ter esse conteúdo adicional no nosso site, ofertas adicionais para o passageiro. Sempre vai ter do lado direito de cada imagem um mapinha para mostrar a identidade visual e geográfica. E do lado do nome dos tours tem o ID, tem o número do tour, que depois você jogando no sistema da FRT, fica fácil de localizar, tá? Então tem aí Rumo ao Norte, com Levando em Andaluzia, tá em espanhol, porque a gente ainda nem terminou de concluir, para vocês verem como vocês estão na frente, né? Nem terminamos de concluir a tradução ainda, por isso que tem umas imagens ainda em espanhol, tá? Novos IDs, eu quero que vocês entendam a dinâmica da Europa Mundo, nós facilitamos a vida de vocês, que vai ser sentida a partir de agora. Vou pegar um tour aqui, que é um dos mais vendidos, a foto do meio, é o tour todo Portugal. Esse tour, pessoal, ele tem um ID único, que se a gente vem aqui, ID 25, 26, 27, o ID do tour todo Portugal é o 05110, e ele vai ser 05110 a vida inteira a partir de agora, tá? O que nós fizemos? Agregamos 2 números no princípio dos nossos tours. O ID agora, sempre os 2 primeiros números significa temporada. Temporada termina em março, tá? E começa em abril. Então, embarques do lado esquerdo aqui, até 31 de março de 26, vai começar com o número 25, que ainda é temporada 25-26. Embarques a partir de 1º de abril de 2026, já é a primeira imagem do lado direito. Vai começar com 26, de 1º de abril de 26 até 31 de março, 26, 05110. E quando for embarques a partir de 1º de abril de 27, que ainda não está em sistema, só vai ser carregado lá para meados de agosto ou setembro, aí vai mudar os 2 primeiros números, em vez de 26, 27. Então, isso facilita a dinâmica dos IDs. Cleiton, mas o meu passageiro quer um tour que não está no caderno físico de vocês. Por esse motivo, nós temos uma ferramenta, que é a ferramenta do caderno personalizado. Então, vamos pegar 3 tours aqui, por exemplo. Eu vou pegar o Todo Portugal, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês, que é um dos mais vendidos. Localizo o tour, e ali onde eu estou mostrando com o mouse do lado direito, lá em cima tem um livrinho, que é como se fosse um caderninho um carrinho de compra. Cliquei nesse símbolozinho de mais do livrinho aqui, ó, ela foi número 1, ou seja, incluí no meu carrinho Todo Portugal. Voltei para a página inicial, fui lá no meu multibuscador, quero outros tours, Portugal, 217 roteiro. Só quero Portugal, cliquei no quadradinho, 10 opções. Vamos anexar esse norte português, ó lá, foi para 2,
e vou anexar agora um Visão Portuguesa. Cliquei nele e foi para 3. Finalizei meu caderno, eu clico nele, tem os tours aqui, posso remover ou voltar para adicionar mais. Dei seguinte, ele fala, selecione uma capa para o tour. Peguei uma capa, depois, põe a logo da tua agência. Eu pus uma outra logo da Europa Mundo, mas você pode colocar o logo da tua agência. Depois, qual a cor de texto e a cor de fundo com base nas cores da sua agência, nas cores que você gosta mais. Eu quero ali um azul com o fundo branco mesmo, tá? Dou o seguinte. E agora ele me pergunta, põe um título e um subtítulo para a capa desse caderno digital e à direita um título, um texto para a contracapa do caderno, para o fundo do caderno. Quando eu clicar depois ali à direita no botão do meio em gerar PDF, ele já vai gerar o PDF somente com as opções que você selecionou. E você pode mandar esses tours para o passageiro de vocês. Uma seleção de Japão, uma seleção de Polônia, uma seleção de Portugal, o que vocês quiserem, tá? Cliquei em gerar PDF, ele está gerando o PDF aqui no site da Europa Mundo, tá? A hora que ele finalizar esse load dessa barrinha azul, nós já vamos ver a imagem em tela. E ele vai começar com uma capa, que vai ter a capa que você escolheu com a logo da Europa Mundo, no rodapé, a logo da tua agência com título e subtítulo que você escolheu. Depois os tours. Nesses tours à direita tem um botãozinho de orçamento, de cardápio, e por fim a contracapa com a logo da Europa Mundo, a logo da sua agência e o texto que você colocou na contracapa. Mandando o PDF, o passageiro clicando o que quer foto, o que quer vídeo, esse caderno ele é digital, ele consegue ser direcionado para o site da Europa Mundo e consegue interagir com esse caderno, tá? Essa ferramenta é gratuita, não precisa de login, não precisa de senha, não precisa de nada, tá? E por fim, pessoal, só quero compartilhar com vocês um apelo à agência e transmitir uma realidade. A gente já transmitiu para a FRT, nós precisamos vender mais exóticos, nós precisamos posicionar o Brasil melhor em vendas. O Brasil já foi por muitos anos o primeiro lugar no mercado mundial da Europa Mundo. Há vários anos nós estamos em segundo lugar, ou atrás da Argentina, ou atrás do México. E esse ano nós ficamos em terceiro lugar. Nós estamos com México e Argentina à frente da gente. Aí os números do Brasil, que está na linha 3 aí, comparado com 2024, nós tivemos uma produção de 95,86%, isso no mês de outubro, até outubro, tá? Nosso mês de novembro foi muito bom, então nós estamos hoje com 1,34% abaixo. Eu acredito que com dezembro a gente vai empatar com os números de 2024. A gente está aí com uma previsão de crescer um pouquinho mais, devemos empatar. Comparado com 23, crescemos 11,88%, e com 2019, 19,56%, tá? Só que o México cresceu 1,35% e a Argentina cresceu 40%. Foi o que fez a Argentina sair de terceiro lugar para primeiro lugar. Nós temos condição de crescer. Aqui a sequência. Europa Mundo, maior operadora de circuitos do mundo pelo 9º ano consecutivo. E aqui tem a nossa projeção desde 2019, antes da pandemia. Vamos ver só a última linha. 2019, mais de 141 mil passageiros transportados. 2023, quase 170 mil passageiros transportados. 2024, subimos um pouquinho de 170 mil. 2025, nós estávamos com a previsão de novembro de atingir 100% dos nossos números. Nós crescemos 107%. E dezembro a gente deve crescer mais de 100% também, mas estamos com a projeção realista de 100%. A gente deve chegar a quase 185 mil passageiros. Isso faz com que a gente tenha força, temos investido muito, principalmente na hotelaria. Comparem a hotelaria da Europa Mundo com os nossos concorrentes aí de circuito e vocês vão ver que nós temos uma ótima relação de custo-benefício de hotelaria, tá? E aqui, por fim, por que eu destaco a vocês... Por que a gente tem que crescer em Ásia? Por que você tem que posicionar a agência de vocês melhor? Aqui são números de 23 e de 24, tá? Eu quero chamar a atenção para 2 números. O primeiro na primeira linha, que é a Ásia. A Ásia, em 2023, foi 4,20% das vendas da Europa Mundo. 2024, 7,42%. 2025 foi mais de 10%. Então, é importante a gente divulgar a Ásia. E depois, na terceira linha, os nossos circuitos regionais, que em 2023 foi 44,62%,
2024, 53,04%. Mas no próximo slide, vocês vão ver que o Brasil está bem acima disso, tá? Então, aqui os últimos números. O Brasil está na linha 3, aqui não está por ordem de ranking, tá? Está por ordem alfabética, por isso que nós estamos na terceira linha. Pessoal, primeira coluna aqui, Ásia. O Brasil, em 2024, vendeu 2,31% em Ásia, crescemos para 3,44% em 2025. Aumentamos em 50% o nosso número. Mas vamos dar uma olhadinha na linha de cima. A Bolívia, que é um país menor, saiu de quase 11% para quase 20% em venda. Depois, abaixo do Brasil, também a primeira linha amarela, Colômbia, saiu de 8,67% para 9,8%, também um país menor que o Brasil. Depois descemos para o próximo amarelinho aí, Equador, de 7,87% para 8,53%. Depois descemos para a Espanha. A Europa busca mais essa parte de exóticos, então manteve aí mais ou menos 17%. Mas vamos para a última linha da planilha. A Venezuela, tá certo que 3% de venda do mercado brasileiro é muito parecido com a venda total da Venezuela. Mas a Venezuela, pessoal, vendeu mais de 6% em Ásia. Por que que isso está acontecendo? Esses mercados já confiam, já têm a Europa Mundo como referência, a gente precisa ter isso no mercado brasileiro, e muitas vezes a agência não sabe a quem recorrer, a quem pode ser um operador que vale atender e prestar um bom serviço. Depois, vamos seguir a linha do Brasil até onde está destacado em amarelo, ali onde está a parte de regional. 2024, a Europa Mundo teve 53% de venda, o Brasil, 61%, depois subiu para 62,5%. A nossa demanda de circuitos regionais, que é uma oferta que ninguém tem, tá? Também é um diferencial muito grande para que vocês possam vender. E aí eu vou fazer um exercício contrário, vamos voltar para a segunda coluna, que são circuitos europeus, onde os nossos concorrentes também atuam. Era 10% das vendas, caiu para 9%, mas não é simplesmente porque nós caímos, é porque nós temos uma oferta de regional que ninguém tem no mercado. Então eu peço a vocês divulgação de Ásia, que realmente provem esse produto, que a gente tem mais de 99% de aceitação. E, em igual maneira, a Ásia, no México e Estados Unidos, se vocês olharem aí, a nossa participação era de 1,97%, passamos para 2,5%. Praticamente só a Europa Mundo tem circuitos pela Ásia, pelos Estados Unidos, desculpa, por Estados Unidos, tá? México tem uma parte histórico-cultural, mantenham no portfólio de vocês, tá? Então, somos regionais, China, Coreia e Japão. E, por fim, um último slide, só quero destacar aqui, e abrimos Israel como destino, fazem 2 semanas, temos Israel agora também, com saída garantida a partir de 2 passageiros, tudo que nós falamos aqui, todos os nossos roteiros, nós somos uma única empresa que tem saída garantida a partir de 2 passageiros. Retomamos a operação com Israel, com saída quinzenal, uma semana sim, uma semana não, com usar todas as excursões e entradas inclusas para que a gente não perca nada de Israel, tá? Então, Europa Mundo atendendo vocês. Nessa manhã de sexta-feira eu agradeço, tá? Agradeço pela atenção de todos, além de falar de destinos, que a FRT nos pediu, e de falar de pré-venda, ter a oportunidade de a gente trazer essas ferramentas a vocês também nessa manhã, tá bom, pessoal? Aqui eu agradeço a participação de todos e volto aí com a equipe da FRT para que a gente possa ouvi-los em relação a algum questionamento, alguma coisa que vocês queiram posicionar ou até a equipe da FRT mesmo contemplar. Obrigado a todos. Bom, Cleiton, a gente que agradece, né, seu tempo aqui nessa manhã de sexta. Eu estou com o perfil do Ricardo Tamires, aqui ele levantou a mão agora há pouco. Não sei se ele quer abrir o microfone ou quer escrever aí no chat. Aí, ô Flávia, bom dia, tudo bom? Tá me ouvindo? E sim, estamos ouvindo. Isso. Eu só queria tirar uma dúvida ali com o Cleiton, voltando um pouquinho lá na Polônia. Faz-se também aquela visitação lá, Mina de Sal, lá em... que eu esqueci agora o nome. Não, a Mina de Sal não está inclusa na nossa programação, que a Mina de Sal está numa cidade que não faz parte dos nossos roteiros ainda. Eu até tenho ela aqui na apresentação, até tirei ela porque a Secretaria de Turismo, eles promovem a Mina de Sal, mas aí o passageiro teria que realmente colocar noite extra e se deslocar por conta própria. Ah, tá ok, então. Tá bom? Falou, obrigado. Mas assim, Ricardo, uma coisa que eu quero só aproveitar é o seguinte,
Isso eu estou falando de circuitos regionais, circuitos regulares, tá? Sim. Quando a gente fala de grupos privativos, eu tenho um departamento de FIT, grupos acima de 15 pessoas, e nos grupos nós estamos preparados para desenhar o roteiro da forma que a agência de viagem quiser. Então, se vocês tiverem um grupo e quiserem criar um roteiro, o exemplo que você deu, quiser colocar a cidade da Mina do Sal, isso é possível ser cotado offline e a gente consegue atender em grupos, tá? Ok, então. Falou, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Bom, acabou que o pessoal não levantou a mão aqui, mas lembrando, pessoal, esse treinamento ficou gravado, então a gente vai dar uns diazinhos para o pessoal editar e tudo, daí ele vai subir no nosso perfil oficial da FRT, no YouTube. Então, daqui uns diazinhos dá para pedir para o seu consultor, que ele já fornece, ou o seu comercial também, que ele já vai fornecer o link para ter acesso. O Cleiton comentou com a gente também que ele vai liberar esse material para a gente também, então daqui a pouquinho a gente já disponibiliza também para o time da FRT, daí também é só solicitar lá para o pessoal. Então, creio que ficou bem claro, principalmente a questão da pré-venda, para a gente é uma coisa muito importante que o pessoal siga os prazos, né, siga certinho isso, não fique com dúvidas também dessa questão, por mais que seja, as regras meio que se repetem todos os anos, mas sempre tem, né, o dia a dia acontecem as coisas e tudo, mas é sempre bom ficar de olho nesses prazos, então. Bom, Cleiton, obrigada novamente pelo seu tempo, obrigado ao pessoal que participou hoje com a gente aqui, e de novo, se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com o time da FRT, que o pessoal está pronto para ajudar daí. Obrigado, Cleiton, pela apresentação. Eu que agradeço. Pessoal que participou. Um bom fim de semana para todos e até mais. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Obrigado a cada gente que esteve conosco, equipe da FRT. É ótimo estar com vocês, bom pela oportunidade. E, novamente, vocês saíram na frente aí já com as novidades do ano que vem. Tá bem, gente? Boa sexta a todos. Bom dezembro. A gente ainda tem venda aí para fazer, viu, gente? Ainda tem. Dezembro ainda tem um mês aí, né? Pra gente. É isso aí. Vamos embora e contem conosco, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.